Salve, irmão, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Sérgio Luiz, da Igreja Pentecostal Mundial. Estamos aqui nessa tarde, em nome de Jesus, para estudarmos a palavra de nosso Deus. Essa palavra viva, poderosa, palavra essa que permanece para sempre nos céus. Pode passar o céu, a terra, o mar, mas a palavra viva de nosso Deus não passará. Ela permanece para sempre nos céus. Em nome de Jesus, estamos aqui nessa tarde para estudarmos a palavra de nosso Deus. Cremos na palavra de Deus, que ela não volta vazia sem que antes faça tudo quanto a ti apraz e para aquilo na qual ela mesmo foi enviada. Louvado seja Deus, todas as coisas, elas são sustentadas pela palavra do poder de nosso Cristo, e nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta palavra poderosa, né? Estaremos falando sobre um tema de suma importância para a nossa edificação espiritual. Nessa tarde queremos falar, estudando a palavra de Deus, sobre o preço do perdão. O preço do perdão, o valor do perdão. Louvado seja o nome de Jesus. O preço do perdão, só o sangue de Jesus Cristo. Foi o sangue de Jesus Cristo. Ele limpa o coração, né? Mas estudamos esses dias sobre aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E hoje estaremos estudando sobre perdoar. Perdoar. Tá? Muitos procuram o perdão de Deus, e tem que procurar mesmo quando transgride, tem que se voltar para Deus, se arrepender, pedir perdão, misericórdia. Deus é misericordioso e perdoa. A grande questão é quando pecam contra nós. Quando somos agredidos, injustiçados, caluniados, afrontados, será que temos dentro do nosso coração a vontade de perdoar? Ou nós negamos o perdão? E é sobre isso que queremos estudar nessa tarde. Louvado seja Deus. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14, Mateus, capítulo 6, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vou ler de novo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aqui nós vemos uma condição prévia que Jesus coloca para eu e você ser perdoado quando transgredirmos, cairmos em situações. A condição é, louvado seja Deus, uma condição de crédito prévio. Na medida que eu perdoo, eu sou perdoado. E a Bíblia está dizendo aqui, Jesus falando, se vocês perdoar os homens quando eles vos caluniar, quando eles vos afrontar, trair vocês, o vosso Pai Celestial também vos perdoará.
E essa condição prévia, alastuquimentriqueias, ela vai nos mostrar algumas realidades profundas. Louvado seja o nome de Jesus. Na oração do Pai Nosso, Jesus, ele ensinando, ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas. Dívidas aí é pecado. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não tem a predisposição de perdoar a ofensa daqueles que nos ofendem, se caímos em uma situação e formos buscar o perdão de Deus, Ele não nos perdoará. Porque Ele colocou uma condição. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Colocou Ele uma condição para nós obtermos o seu perdão. É o que a Bíblia está dizendo. Nós conhecemos um trecho na palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 15, aonde Marcos, capítulo 18, versículo 35, aonde vai falar dessa condição. Um homem estava devendo ao rei uma fortuna, não tinha como pagá-lo, e ele entra até o rei e suplica para o rei perdoar ele a dívida que ele devia ao rei. E o rei se compadece dele e perdoa ele aquela soma alta que ele devia ao rei. E ele, saindo dali, ele encontra um conservo que devia a ele bem menos. E ele começa a sufocar o conservo, dizendo: paga-me o que tu me deves. Porque se tu não me pagar o que me deves, eu vou te encerrar na cadeia. E o conservo suplicava a ele, pedindo a ele misericórdia, compaixão, um tempo, para que ele pudesse pagar aquela dívida. E ele não o perdoou e lançou o conservo na prisão. Os que vieram levaram o caso até o rei, e o rei mandou chamá-lo. E perguntou a ele: por que tu não usou de misericórdia para com teu conservo, como eu usei contigo, perdoando a tua dívida, que era bem maior? E o rei lançou ele no cárcere. E Jesus agora, no versículo 35 de Marcos 18:35, é assim que meu Pai que está no céu fará convosco, se cada um não perdoar seu irmão. Jesus está dizendo: se vocês não perdoar o irmão de vocês, ou o pai de vocês, meu Pai celestial, vai fazer assim com vocês. Vai lançar vocês na prisão eterna, no inferno. Irmãos, hoje pessoas vivem angustiadas, amarguradas, atribuladas. E só tem um jeito de elas tirar de dentro delas a dor, o peso do rancor. Isso só sai com perdão. Não, mas a pessoa pecou contra mim, ela não merece ser perdoada. Perdão não é porque merece. Se perdão fosse por merecimento, a humanidade estaria condenada ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
Ele nos amou, perdoou nossos pecados. Louvado seja Deus. Fornicações, adultérios, prostituição, mentira, engano, fofoca, calúnia. Louvado seja Deus, porque nós precisávamos de perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós se arrependemos e voltamos para Ele nos perdoou. E a palavra de Deus, ela está dizendo que somos perdoados na proporção que nós perdoamos. Na lei, quando alguém adulterava, havia pena de morte para o adultério. Louvado seja o nome de Jesus. O rei Davi, ele tinha perdoado Saul diversas vezes e poupado a vida de Saul diversas vezes. E agora ele cai no pecado, adultera com Betseba, violenta Betseba, manda os servos apanhar ela na casa dela e entra ela. Por mais que inventem historinha, não é? Que era um caso antigo de Davi, por mais que invente historinha, o fato é que ele apanhou uma mulher na sua casa. Entende? Por mais que invente um monte de situações, e ele pega e entra Betseba, adultera com ela, não somente isso, mas também prepara a morte de Urias, marido de Betseba, morte por encomenda. Ele pede Joabe para fazer uma emboscada para Urias, o heteu, botar ele na frente da maior força da batalha e recuar para ele morrer, morte encomendada, homicídio. Depois que Urias pega e morre, ele pega agora Betseba, leva para o palácio, porque ele sabia que o contato dele com ela tinha engravidado. Tenta jogar tudo para baixo do tapete, calabiandolé, baluça, bacalabácia. Só tem que a barriguinha dela cresce, ela tem um filho. E quando ela tem um filho, Deus manda um profeta ir lá na casa de Davi, repreende ele. Ele disse: ai de mim, pequei gravemente contra Deus. O profeta disse: tu não morrerás. Ninguém podia matar Davi, mas Deus podia. E Deus falou: tu não vai morrer. Deus perdoou o teu pecado. As consequências dele vai vir, mas teus pecados estão perdoados. E Davi agora recebe o perdão. Deus não sentencia Davi, porque ele tinha saldo. Quantas vezes ele perdoou Saul? Existem pessoas que elas não perdoam ninguém. Mas quando elas transgridem, elas chegam diante de Deus e falam: Deus me perdoa. E elas não sentem o perdão, não voltam a ter paz, ainda que confesse, porque elas têm uma dívida com Deus. E a Bíblia, ela está dizendo: porque se perdoarde os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Condição: se você perdoa, Deus te perdoa. Se você nega perdão quando tu precisar do perdão de Deus, Ele não vai te perdoar. Por mais que você chore, se humilhe, se escabele, tem uma condição. Nós somos perdoados mediante o perdão que perdoamos os nossos devedores. Mateus, capítulo de número 6, versículo 15.
Se, porém, não perdoarde os homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, se eu não perdoo, eu não recebo perdão. Louvado seja o nome de Jesus, porque recebemos o perdão mediante o que nós perdoamos. Deus, pastor, ele não quer perdoar, quer. Você não deixa, eu não deixo. Como que eu vou querer uma coisa, um perdão, se eu não perdoo? Louvado seja Deus. Como que eu vou querer desfrutar da misericórdia de Deus se eu não tenho misericórdia de ninguém? É condições. Deus é perdoador, mas Ele quer que você seja perdoador, que eu seja perdoador. Pedro vai e apela. Jesus, se meu irmão pecar contra mim 7 vezes no dia, eu perdoo. Porque os judeus tinham essa concepção, liberar perdão 7 vezes no dia. Jesus falou, não, se o teu irmão pegar 70, se o teu irmão pecar 70 vezes 7 vezes ao dia e vir te pedir perdão, perdoa. 70 vezes 7. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, se o teu irmão vier arrependido, perdoa. E hoje, muitas pessoas vivem amargurados, com depressão. Sabe por causa de quê? Porque eles não perdoam. Porque eles não usam de misericórdia. A Bíblia diz assim, se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Pastor, não tem nada a ver com perdão? Lógico que tem. Se você está com raiva de alguém que está com fome, tu vai dar comida para ele? Você está com ódio, querendo matar uma pessoa, e ela vem te pedir comida, tu vai dar comida para ela? Só se for envenenado. Só pode cumprir isso quem tem o coração puro. Quem tem o coração aberto para Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ele é teu inimigo, mas você não é inimigo dele. A Bíblia, ela é clara quando nos diz para nós orar pelos que nos perseguem e maltratam. Como que eu vou fazer isso? Com o coração irado, coração revoltado, coração amargurado. Se você não consegue perdoar, não abra sua boca para repetir a oração do Pai Nosso. Porque é hipocrisia, é mentira, não é verdade. Louvado seja o nome de nosso Cristo. Irmãos, quando você libera perdão, você faz mais bem para você do que para quem está sendo perdoado. Você está se livrando da mágoa, da angústia, do rancor, da raiva, da ira, da cólera. Entende? E você está entrando em sintonia com o Senhor nosso Deus. Mas é a pessoa que está sendo perdoada. Deus também vai perdoar ela. Entendeu? E você se livra quando perdoa. A maioria das angústias que as pessoas passam é porque elas têm mágoa no coração. Porque elas não conseguem perdoar. Uma pessoa que perdoa, ela não fica falando da mesma coisa todo dia. Ela não fica lembrando, semana retrasada fizeram isso comigo. Ano passado, 10 anos atrás, 50 anos atrás. Las tu que mentre queias, nubricaios,
Repalabassuri comelébia. Irmão, se você não perdoa, não adianta nem pedir perdão a Deus. Não adianta. Porque Ele já colocou uma condição. Porque se perdoarde os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vossa. Mateus 6, 14 e 15. Se, porém, não perdoarde os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem falou, pastor? Jesus. Foi Jesus que disse. O dono da igreja. Jesus é o dono da igreja, é o dono do universo, é o dono dos homens, é o dono das mulheres. Hoje você vê pessoas, elas querem o perdão de Deus com mágoa, ressentimento no coração e não perdoa ninguém. Vive dentro de uma bolha, achando que Deus, Ele fará tudo o que ela quer, sem ela fazer a vontade de Deus, nosso Pai. E a palavra de Deus está dizendo que você é perdoado, eu sou perdoado na proporção que nós perdoamos. Irmão, toda vez que eu encontro com certas pessoas, eu passo mal. É porque você está oprimido, está oprimida. Oprimido pela mágoa, pelo ressentimento. Você não consegue perdoar. E tem um porém, Jesus vindo, você não vai ver Deus. Que é isso, pastor? O sangue de Jesus tem, ele só não consegue te purificar porque você não perdoa ninguém. E eu não vou ver Deus? Lógico, Jesus falou. Mateus, capítulo 8, versículo 5. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, sem mágoa, sem ressentimento, sem revolta, sem ódio. Labangaforgia, Nakalabassurianda, de palabalaba subcomandar saio, sem revolta, sem ressentimento. Mas a pessoa me traiu, e eu vou ter que perdoar. Você traiu Jesus, quantas vezes ele te perdoou? Quantas vezes nós erramos com Deus e ele nos perdoa? Só tem que, quando nós começamos a endurecer o coração e não perdoar, quando precisarmos do perdão de Deus, não teremos. Porque ele colocou uma condição. Uma condição para nos perdoar. Entende? Temos que fazer revés na nossa vida. Olhar um pouquinho, fazer o que a Bíblia está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, se examinar, para ver se não temos mágoa, ressentimento, ira, raiz de amargura dentro do nosso coração. Entende? A Bíblia, ela diz, eu aprendi uma coisa com o rei Josias, descendente de Davi, que quando Josias, ele resolveu buscar a Deus, ele preparou o coração dele para buscar a Deus. A Deus não se busca de qualquer maneira. Buscar a Deus não é simplesmente orar, falar, Senhor, estou aqui na tua presença. Não. Tem que ter uma preparação, uma purificação no coração, antes de fazer qualquer propósito. A Bíblia, ela diz no Salmo 24, versículo de número 1, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Está falando de comunhão, relacionamento. Versículo 2, aquele que é puro de mão, limpo de coração, não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor, o Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. A geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó.
É a geração dos puros de coração, daqueles que não têm ira, mágoa, ódio, rancor dentro do coração. Não tem pinimas na bangaçôbia, leplácia, repitec poupe comandara subinaio. A grande questão, irmãos, é que eu e você lidamos com aquele que sonda o coração, daquele que proba os rins e paga cada um conforme as suas obras. Pastor, eu sinto em certas situações que Deus ainda não me perdoou. Ele não me perdoou. Eu peço perdão, mas eu ainda sinto aquela, sabe, aquela tristeza, aquela amargura, entendeu? Isso me incomoda. Por que que Deus ainda não me perdoou? Se eu já pedi perdão, porque você não perdoou alguém. Existem pessoas que você ainda não perdoou. E Deus fica impossibilitado de te perdoar. Porque Ele só te perdoa na proporção que você perdoa. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Se eu não perdoo os meus devedores, Deus também não me perdoa a minha dívida com Ele. Essa é a realidade. Louvado seja Deus. Deus não perdoa por quê, pastor? Porque Ele não quer perdoar, não perdoa porque você não deixa Ele te perdoar. Entende? O perdão dele tem uma condição. Tem uma condição. Entende? Ele age conosco com veracidade e verdadeira justiça. Salmos de número 32. Pastor, para ser perdoado, tem que fazer o quê? Primeiro, você perdoar. Segundo, você se arrepender. Terceiro, você confessar. Quarto, você abandonar. Aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está escrito em Provérbios. Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Mais do que feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Aquele que as transgressões são perdoadas, essa pessoa é mais do que feliz. Não estou falando de alegria natural, carnal, eu estou falando no parâmetro espiritual. Você tem paz com Deus. Pastor, está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo 1, justificado pela fé temos paz com Deus. Temos entrado à graça, ficamos firmes, se gloriamos na esperança da glória de Deus nosso Pai. Bem-aventurado aquele cujo as transgressões é perdoada e cujo pecado coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Aí vem o Davi dizendo, vem o salmista Davi dizendo, versículo 3, enquanto eu me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Enquanto ele tentou tapar o pecadinho dele, você pode ver, ele tinha saldo para ser perdoado, porque perdoou Saul um monte de vezes, mas precisava de um outro fator, confissão. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de
poder achar-te, até o transbordar de muitas águas. Está ele, esta a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quando o homem resolve o seu problema com Deus, Deus, ele glorifica seu nome desde as alturas do céu, manifesta seu braço glorioso de vitória. Irmãos, ninguém perde por ter um coração limpo. Ninguém perde por ter um coração puro. O Salmo de número 15 diz: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? E a Bíblia, ela vai mostrar algumas situações para nós. Olha, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Falando de comunhão. Aquele que anda em sinceridade. Vamos lá, irmão, vem comigo. Eu tenho mágoa de uma pessoa. Não perdoei ela, tenho um ressentimento no meu coração. Essa pessoa passa por mim no meio da rua, digamos que ela seja uma descrente, fala bom dia, eu falo bom dia, esse meu bom dia é de sinceridade. Digamos que ela é crente, a paz do Senhor Jesus, eu falo a paz do Senhor, meu irmão. Eu estou sendo sincero, se eu tenho mágoa com ela no coração? Ou isso é falsidade? Porque uma falta de liberar perdão gera um monte de coisa. A pessoa fica falsa, o sorriso fica falso. Entendeu? Até tenta mostrar espontâneo, mas é falso. Porque algo está lá dentro, escondido, que precisa sair. O câncer da revolta, da ira, da falta de perdão está comendo ela por dentro. A Bíblia, ela está nos dizendo ainda: aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo. Vem cá, quando o meu próximo necessita do meu perdão, eu não perdoo, estou fazendo bem ao próximo? Eu quero o bem dele. Voltando para cá, a Bíblia, ela nos chama a responsabilidade, irmãos. Deus não lida com isso aqui, com estereótipo. Ele, som do coração, prova os rins e paga cada um conforme as suas obras. Eu não consigo mais ter aquela comunhão que eu tinha com o coração sujo. Como que você vai ter? Defendendo as tuas ideologias, andando no teu sentimento, né, de ira, de mágoa, de revolta, como que você vai ter aquela comunhão? Como? Tenho orado para Deus me avivar. Vai morrer orando. Vai morrer orando. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão Deus limpo. Você só vai conseguir comunhão com Deus com purificação do coração. É o que a Bíblia está dizendo. Como começar, pastor? Primeiro examinando a si mesmo. Porque só dá para comer o pão Jesus. Não estou falando do ritual da ceia, não. O pão Jesus. Aquele que examina a si mesmo, né? Aí acha o que tem que desfazer, pegar, jogar fora, começa a se lavar e purificar, e a presença de Deus começa a se manifestar na sua vida. A Bíblia, ela é clara, irmãos. Comece a perdoar. Entendeu? E quando você começar a perdoar, você começa a pegar um bocado de coisa e jogar fora. A tua Bíblia, ela diz, no livro de Efésios e no livro também de Colossenses, despojai da ira, da cólera. Cólera é raiva. Da maledicência. E da palavra torpe. Não dava essa boca.
Despojar, pegar e jogar fora. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós podermos indo terminando. Né? Porque um vídeo aqui, uma live que eu estou fazendo ao vivo, eu estou gravando um vídeo para jogar para outro canal. E para editar vídeo dá um trabalho fora de série. Demora, né? Mas nós estaremos aqui lendo mais um versículo. Deus está nos abençoando nessa tarde, irmão, falando conosco e nos chamando a responsa. Lógico, jamais eu vou abrir uma live para ficar de oba-oba. Ou, no mínimo, falar o que a carne quer ouvir. Eu estou aqui para tentar despertar o povo de Deus e a mim mesmo para a realidade do Evangelho, porque eu sei que a trombeta vai tocar a qualquer momento e a igreja vai ser arrebatada. Eu tenho que estar com o coração limpinho, como você também precisa estar. Olha só, capítulo número 5, vem comigo, do livro de Mateus. Versículo de número 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito aqui é humilde. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem chora é quem está sendo afligido, perseguido, caluniado, afrontado, estão mentindo contra nós. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, é aí que entra o perdão. Você nunca vai perdoar se você não tiver misericórdia, ou não agir de misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você perdoa por misericórdia, quando precisa do perdão pela misericórdia de Deus, Deus vai te perdoar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que busca a paz, pacífico, não quer guerra, não quer ver de contrito, contenda, fofoca, inimizade. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Pastor, quando me injuriar, o que eu faço? Não injuria, perdoa. Me perseguirem, quando me perseguirem, eu faço o quê, pastor? Eu tenho que orar por eles, você vai falar para orar. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Para ser filho de Deus, irmão, nós temos que fazer a vontade de Deus e ter o DNA de Deus. Ninguém consegue. Ninguém consegue, irmão, perdoar. Então a Bíblia está mentindo. Está dizendo para me perdoar porque eu tenho condição. Mas ninguém consegue ter um coração puro. Fala carne. Fala argumento maligno. Fala dureza de coração. Entende? Tudo que Jesus ensinou para a igreja fazer, a igreja tem condição de fazer, porque ele dá a graça para a igreja fazer. Agora, você não é obrigado. Você pode apelar para o teu livre-arbítrio e fazer o que a carne quer. Só tem que você não vai entrar no céu. Entende? É melhor começarmos ter o caráter de Deus, a natureza de Deus, e viver em prol da causa de Cristo Jesus, o Evangelho da salvação. Entende, irmãos? Está conosco aí os irmãos participando da live. Ei, para seguir a Cristo tem que renunciar.
negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. 7 vezes Jesus fala no Apocalipse, há o que vencer. Vencer o quê, pastor? A carne, o pecado e o diabo. Há o que vencer. Entende? O ditame do mundo está aí. Mas a igreja tem que permanecer lavada. E não é questão, que o sangue de Jesus não purifica, ele purifica, mas quem tem que se manter lavado sou eu. Eu não posso voltar para a lama. Eu não posso voltar para as práticas pecaminosas. Eu não posso seguir o meu raciocínio lógico, porque a Bíblia é um livro que não tem lógica, principalmente no tocante a Deus. Pastor, eu não posso seguir a lógica, não, tem que seguir o Espírito. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Entende? Então, meus irmãos, que Deus venha abençoar a todos nessa tarde. Eu estou procurando toda tarde trazer uma mensagem que venha despertar o povo de Deus. Para quê? Para a realidade. Pastor, eu quero subir ao Monte Santo de Deus. Tem que ser puro de mão e limpo de coração. Não pode entregar a alma à vaidade nem jurar enganosamente. Pastor, eu quero ver a Deus, tem que ser limpo de coração. E começa isso, fazendo isso, perdoando. Perdoando. Prova você mesmo. Entende? Examina você mesmo. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos repreendidos pelo Senhor. E quando somos repreendidos é para não ser condenado com o mundo. Então, irmão, está aí a palavra de Deus, está conosco aí, Os irmãos, as irmãs, que Deus venha te abençoar, te sustentar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome de Cristo, e o nome de Deus venha a ser glorificado. Quero fazer uma oração por todos nós. Aproveite também, ore por mim. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graça por essa tarde, Senhor, pelas misericórdias do Senhor que não tem fim. Ó Pai celestial, tua palavra é amplíssima, Senhor. Passará o céu, a terra, o mar, mas a tua palavra jamais passará, Senhor da glória, porque a tua palavra permanece para sempre no céu. Toma nossas vidas nas tuas mãos, usa de misericórdia, fortalece o coração com a graça do, meu Pai, da vitória aos teus servos, que estão agora aqui na live, Senhor, participando, Senhor, da tua palavra. Ó Deus, Jeová, Deus poderoso e santo, meu Senhor, trabalha com as tuas mãos, reveste com teu poder, manifesta teu braço de vitória. Pai celestial, dê um hereditário de abençoado ao teu servo, toma lá a família, a parentela, opera com as tuas mãos, quebra o laço do diabo e dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Cristo. Toma nas tuas mãos a minha vida, venha ser preciosa de valia, tu mesmo venha atá-la no feixe daqueles que vivem contigo. Pai celestial, confirma nossas orações e decreta a vitória em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Receba a benção, irmão. Que o grande Deus, o Senhor Jeová, te abençoe e te guarde, resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenhas misericórdia de ti e te dê a paz. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, doce consolação no Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos, concedendo força e graça, ânimo, para perseverar na sua presença. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Que eles quiserem estar orando conosco, estaremos orando às 2 horas da manhã, canal Atalaias Missionário, e nesse canal
que estamos aqui agora, né? Também estaremos orando às 2 horas da manhã. A paz do Senhor para todos. Tenham todos uma tarde abençoada, em nome de Jesus.